Peço desculpa, como eu iniciei agora a gravação, vamos começar Sim. num instantinho. Ora, boa tarde a todos, bem-vindos à 27ª edição dos Encontros Mensais sobre Discurso Académico, depois de uma pausa, não é? Devido às circunstâncias relacionadas com a tempestade que ocorreu em Leiria, portanto a logística toda teve de ser alterada. Hoje temos o prazer de receber Miguel Moiteiro Marques, professor da Universidade da Faculdade de Letras, docente da Faculdade de Letras de Lisboa, da Universidade Aberta e também, no momento, no Politécnico de Setúbal. Vai apresentar um trabalho de investigação com o título Diferenças retóricas e estruturais entre dissertações de mestrado das Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática e das Ciências Sociais e Humanas. Miguel, agora sim, penso que podemos começar. Sim. Olá novamente, então boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Miguel, Depois deste Miguel, percurso. Sim, aí no meio da apresentação aparece, pelo menos no meu ecrã, aparece aquele... you are Isso, sharing, não é? exatamente. Isso, Eu exatamente. vou pôr aqui, Já desapareceu? já Pronto, vai para cima. Ok, ótimo, assim já está melhor. tenho aqui Perfeito. no canto. Está Certo. aqui um problema de facto, com a minha ligação com o Teams não está a funcionar bem, pronto, assim está escondido. Está escondido. Pronto, agradeço mais uma vez a possibilidade de participar neste encontro, o 27º, depois de ter tido a honra de participar no primeiro, e avanço então para a apresentação daquilo que foi o trabalho que apresentei precisamente há 5 anos, que foi nessa altura o projeto da tese, e agora o resultado da tese que foi defendida há pouco tempo, em novembro do ano passado. E agora... começo com aquilo que será, saltando um pouco o enquadramento teórico, muito rapidamente, e aquilo que são estudos prévios. A base teórica deste trabalho assentou em estudos anteriores de Joana Vieira Santos e do Paulo Nunes da Silva, colegas nossos do DPDA, do CEL e UTEC. O trabalho deles foca sobre as teses de doutoramento. O ponto de partida era, portanto, considerar que os mestrados ou os cursos de mestrado partilham características com os de doutoramento, e então têm seminários, trabalho de investigação original, defesa pública, tudo é idêntico. Então as hipóteses iniciais seria que as dissertações de mestrado apresentariam semelhanças estruturais e retóricas com as de teses de doutoramento, por um lado, e por outro lado haveria diferenças também plasmando aquilo que acontece nas teses de doutoramento, diferenças nas várias áreas disciplinares, e entre até as macro-áreas das CSHs, Ciências Sociais e Humanidades, e as Ciências Naturais, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas, habitualmente designadas por STEM. As questões de investigação iniciais foram as seguintes: como se caracterizam as dissertações no que respeita ao modelo de estruturação adotado, à língua de escrita e às propriedades formais, quais são as propriedades retóricas ou estruturais e as características formais das introduções e das conclusões. São capítulos que estariam presentes, portanto, nos todos os exemplares e que informam normalmente este tipo de produções, este tipo de textos. Que semelhanças e diferenças existem entre os exemplares de cada área disciplinar e de cada universidade, uma vez que comparamos também produções de 3 universidades diferentes, 3 universidades públicas. Depois as semelhanças e as diferenças entre as macro-áreas, as CSH e as STEM, e por fim como é que as dissertações de mestrado se relacionavam com as teses de doutoramento. O quadro teórico era bastante diverso, mas eu penso que o mais importante é assentar-te estas 3 ideias, ou focar nestes 3 pontos, que são os mais importantes para o trabalho. Por um lado, considerar que os falantes organizam-se em formações discursivas, que adotam e adaptam os géneros nas suas atividades sociais e de linguagem. No caso da formação discursiva do académico ou do espaço académico, existem 3 funções dos géneros académicos ou no espaço académico, para ser mais preciso, há ali um erro, não será o género académico. As 3 funções da comunidade académica ou dentro do espaço académico seriam a investigação, o ensino e a avaliação, que se refletem, obviamente, depois nos géneros académicos adotados no seio desta formação discursiva. E, por fim, também há um caráter híbrido da dissertação e das teses de doutoramento, ligadas às tais funções acima referidas. Estudantes normalmente já realizam investigação
e os seus textos refletem as tradições e as normas de cada área disciplinar. Os instrumentos de análise que foram utilizados foram, portanto, para a análise da estrutura global das dissertações, contributos de Swales e Hyland, e, em particular, a adaptação de Silva e Santos dessas duas propostas, de Swales e de Hyland, o modelo CARS de Swales para as introduções, com uma adaptação também muito utilizada, feita por Bunton, num artigo de 2002, sobre as introduções das teses de doutoramento, e, por fim, nas conclusões, o modelo retórico proposto por Bunton, relativamente semelhante àquilo que é um contraponto àquilo que é feito no modelo CARS, com passos, com movimentos e passos também retóricos, adaptado por Silva e Santos. O corpus que foi selecionado foi retirado do repositório online de 3 universidades públicas, Porto, Coimbra e Lisboa. São universidades que, de certa maneira, são representativas, quantidade de alunos também, depois o próprio facto do ranking que tem, do ranking Xangai, por exemplo. Foram vários os critérios que foram utilizados para selecionar estas 3 universidades. E num repositório destas 3 universidades foram identificados os mestrados comparáveis nas CSH e na STEM, tivessem designações e conteúdos relativamente semelhantes e, ao mesmo tempo, uma forte representatividade nos repositórios e, além disso, estivessem disponíveis nos repositórios. Por exemplo, farmácia, uma parte das dissertações tem o acesso bloqueado, o mesmo sucede em medicina, portanto, algumas áreas, as dissertações não estavam de todo disponíveis online. Assim foram selecionadas 6 áreas disciplinares: literatura e cultura, história e psicologia, na CSH, e ecologia, engenharia informática e matemática neste STEM. O corpus final que acabou por resultar deste trabalho foram 520 dissertações, com o objetivo de tentar garantir uma robustez quantitativa e também que essa robustez quantitativa desse suporte à análise qualitativa. E isso traduz, portanto, na metodologia que foi adotada. A identificação primeiro das dissertações por área, especialidade, universidade, ano e língua. Foi feita uma pesquisa piloto para testar a extração e a análise. Depois foram recolhidos os dados sobre língua de escrita e a extensão das dissertações, as introduções e conclusões, portanto, em número de páginas, número de palavras, número de caracteres. Essa análise quantitativa permitiu depois, e foi feita também dos planos de texto, uma análise quantitativa e qualitativa das 520 dissertações, permitiu, de certa maneira, identificar alguns traços das dissertações de cada área, em termos do tipo de plano de texto adotado, em termos da extensão, e a partir daí foi feita uma seleção de um subcorpus de 60 exemplares, 10 exemplares de cada área disciplinar, procurando contemplar, por um lado, aquilo que seriam as configurações mais típicas de cada área, mas incluindo também alguns casos que representassem a diversidade das dissertações. Ou seja, dissertações, por exemplo, antologia, incluir uma antologia, incluir todos os planos de texto apresentados em cada uma das áreas disciplinares, para, por um lado, ter diversidade, mas, ao mesmo tempo, também representatividade daquilo que é o mais comum nessas áreas disciplinares. Foram identificados padrões estruturais, linguísticos e retóricos, com produção de estatísticas descritivas e, por fim, foi feita uma triangulação dos dados com estudos prévios sobre dissertações de mestrado, noutros países, sobretudo, com aquilo que foi feito em Portugal na área nas teses de doutoramento, em particular, como referi, Santos e Silva, e também com guiões institucionais para superar a ausência de informantes especializados. Infelizmente, não foi possível ter especialistas de cada uma destas áreas a confirmar a parte da interpretação ou das leituras que foram feitas. Relativamente aos resultados, começando pela língua de escrita, como era esperado, há uma predominância do inglês nas STEM, nas CSH predomina o português. O inglês está muito relacionado intrinsecamente com o modelo IMRT. Em alguns casos, por exemplo, em psicologia, os textos que aparecem em inglês são todos do modelo IMRD. O inglês está associado também aos textos que se orientam para uma divulgação internacional.
em que é possível ler essa intenção, por exemplo, em engenharia informática, em ecologia e psicologia, enquanto que o português surge na produção com foco mais nacional, literatura e cultura e história. E há uma variação também na adoção do inglês conforme a universidade. Se olharem para o gráfico e verificarem, por exemplo, as produções de informática, portanto, que aparecem com a legenda UP Info, o C Info e o L Info, é do lado direito, são as 6 últimas. Portanto, e aí podem ver que no Porto o inglês predomina completamente. Quase todas as dissertações do Porto são em inglês. Em Coimbra fica metade, mais ou menos metade, um pouco mais inglês, e em Lisboa, na Universidade de Lisboa, são mais em português do que em inglês. Portanto, há alguma variação na adoção da língua de escrita conforme a universidade. Relativamente à extensão, também como é esperado, as de História e Literatura são mais longas. Psicologia, curiosamente, tem um número médio de páginas bem mais baixo do que não só as das outras da CSH, mas comparativamente até com as das STEM. E em matemática existe mais ou menos o mesmo plano de texto de História e Literatura, e o número de páginas, de qualquer forma, é bastante mais baixo, não é idêntico. Há alguma correlação entre a língua. Parece haver uma correlação entre a língua e a extensão. As dissertações em inglês tendem a ser mais curtas, e também uma correlação entre o plano de texto e a extensão. O modelo IMRD surge normalmente nos exemplares mais curtos, ou os exemplares que seguem o IMRD são mais curtos e menos extensos comparativamente aos outros. Outro dado importante é a influência visível dos elementos não verbais ou dos elementos multimodais, como imagens, gráficos e tabelas, que surgem em ecologia e em informática. Quanto aos planos de texto, identificou-se, portanto, uma estruturação por tópicos típica em História, Literatura e Cultura, também predominante em Matemática, esta estruturação por tópicos, mas com uma organização diferente, como veremos. Depois, em Psicologia, o plano misto próximo do IMRD é o mais predominante. O modelo IMRD é também frequente, mas se nós considerarmos o que está subjacente a esse plano misto, que é basicamente um IMRD que separa a introdução do enquadramento teórico, poderíamos dizer quase que o IMRD é o plano de texto dominante em Psicologia. Também domina em Ecologia e em Engenharia Informática. Há um modelo que é idêntico nas 3 universidades, portanto é transversal, um plano misto que combina o IMRD com alguns capítulos temáticos próprios, específicos desta área disciplinar. Então, relativamente aos aspectos da estruturação nas CSH, os textos de Língua e Cultura têm uma estruturação que segue uma destas duas variantes. Alguns textos fazem uma contextualização nos primeiros capítulos, que corresponde a cerca de 30% da extensão, a que se segue depois a análise, e outros fazem uma contextualização integrada na própria análise. Portanto, é mais comum em estudos sobre obras artísticas, filmes, análise de livros, por exemplo. A organização pode seguir uma ordem cronológica ou do geral para o particular. Os títulos normalmente são criativos, são metafóricos, e a metodologia, não existe um capítulo específico da metodologia nas dissertações desta área, normalmente surge integrada no texto, por vezes até com notas de rodapé, com referências a autores, reforçando a relação entre a escrita e essa reflexão teórica acontecendo um pouco a par e passo. Em História, a situação é relativamente semelhante, portanto, aquilo que nós verificamos é que os resultados são praticamente idênticos. Há também casos em que há uma contextualização separada nos primeiros capítulos, ou então já integrada ao longo do texto. Coloquei aqui esta citação de uma das dissertações de História, em que o autor diz: o leitor aperceber-se-á do estado da arte, que é a revisão dos estudos prévios, à medida que os conteúdos forem sendo apresentados. E, portanto, isto é feito ao longo da dissertação. Isso também está relacionado com a própria metodologia nesta área, que não aparece num capítulo específico, porque ela é flexível e é ajustada às fontes disponíveis. Portanto, há casos em que os autores
referem que, ao longo do seu trabalho de investigação, foram adaptando a metodologia, foram utilizando outros instrumentos, foram reduzindo o escopo do próprio objeto de estudo à medida que foram obtendo resultados. Portanto, há aqui um work in progress em história que depois se reflete na própria escrita. Quanto aos títulos, são mais denotativos do que em literatura, que tem uma organização mais direta. Em psicologia, predomina o modelo IMRD e o plano misto, que tem o IMRD subjacente. Portanto, o modelo IMRD aproxima-se do artigo científico. É praticamente idêntico, pequenas variações, às vezes aparece um capítulo de objetivos depois da introdução, mas é praticamente idêntico. O plano misto separa da introdução um enquadramento teórico mais extenso, portanto tem uma introdução no início, curta, e um enquadramento teórico que já não realiza todas as funções retóricas que habitualmente vemos nas introduções dos artigos científicos. Portanto, por exemplo, a delimitação do nicho já não aparece neste enquadramento teórico, aparece mais na introdução. Há algumas dissertações que adotam formatos híbridos, portanto, antologias ou incorporação de artigos, eu falarei sobre isso mais à frente, e combinam a estrutura do artigo científico com elementos próprios de dissertação. Dentro do plano misto, também há algumas dissertações que não têm sequer uma introdução. Iniciam-se imediatamente com o quadramento teórico, e isto mostra, eventualmente, algumas dificuldades de apropriação do género dissertação de mestrado pelos alunos de psicologia, por certos alunos de psicologia, que confundem o abstract, o resumo, com a introdução, e sentem eventualmente que há aqui uma repetição nesta parte inicial da dissertação, e que o resumo cumpre as funções da introdução e não há necessidade de voltar a ter uma introdução. Passam imediatamente para o enquadramento teórico. Inclusivamente, em alguns casos, o resumo cumpre as funções teóricas da introdução, faz a delimitação do nicho, portanto, a ocupação do nicho de uma forma muito, muito abreviada. Em ecologia, é usado quase exclusivamente o modelo IMRD, mas aqui as introduções são normalmente mais longas, porque visam demonstrar o domínio do tema, e isso verifica-se também até nas antologias de artigos de ecologia, que, ao contrário das de psicologia, as antologias de ecologia apresentam simultaneamente uma introdução geral e a introdução do próprio artigo, que está integrado, portanto, dentro da dissertação de mestrado. Enquanto que em psicologia essa introdução geral não existe, não aparece. Portanto, essa preocupação em demonstrar o domínio do tema está patente também nessas antologias de artigo. E há, como disse, uma forte presença de elementos multimodais. Engenharia informática tem um plano misto inspirado no IMRD, consistente entre universidades. O enquadramento teórico normalmente aparece dividido em 2 capítulos, divide-se frequentemente em trabalho relacionado e revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica foca-se muito já na parte mais académica, digamos, na parte de trabalhos científicos, académicos, feitos sobre o tema que é explorado na dissertação. O trabalho relacionado é normalmente um capítulo em que são exploradas trabalhos em que outras aplicações relacionadas com o tema foram desenvolvidas. Portanto, são revistas outras aplicações que foram desenvolvidas dentro da mesma área temática. Portanto, um conteúdo, digamos, mais prático, poderemos dizer assim. A metodologia é também um elemento central nesta área. Organiza-se tipicamente em 3 capítulos, em vez de estar apenas num único. Tem uma análise de requisitos, normalmente, que é, portanto, a análise do problema, a abordagem do problema que, ao contrário, não será tanto uma análise, mas aí é apresentada uma proposta de solução para o problema, em que se fala, por exemplo, da aplicação e que tipo de aplicação é que será desenvolvida, e depois temos a implementação da solução. A implementação da solução diz respeito à aplicação, portanto, a forma como vai funcionar e a tradução daquilo que será
a concepção da aplicação para um suporte físico, software, por exemplo. Essa implementação da solução distingue-se daquilo que é a testagem da aplicação, que será parte dos resultados e que normalmente até tem esse título de resultados. Portanto, em engenharia informática, a metodologia, subdividindo-se nestas 3 partes, acaba por traduzir aquilo que será um modelo de desenvolvimento de software, tem o nome de Software Development Life Cycle, na área nas empresas, no contexto empresarial, e que é um modelo de desenvolvimento de software comercial, digamos assim. E aquilo que é feito na área académica é uma cópia, um emulamento desse modelo e uma aplicação desse modelo no desenvolvimento de trabalho de investigação académica. Em matemática, predomina o plano por tópicos e que normalmente inclui apenas os capítulos de introdução e resultados. Não aparecem os capítulos de dispersão, porque há o caráter auto-evidente dos resultados, quando há uma exposição de um raciocínio matemático, por exemplo, essa apresentação por si só será a discussão do resultado. É bastante circular, de facto, a forma como os capítulos de matemática estão desenvolvidos, portanto, são muito cerrados e sem essa discussão, sem essa reflexão à parte, e de certa maneira assemelham-se um pouco àquilo que acontece, por exemplo, em literatura e cultura, em que a análise de uma obra literária, por exemplo, será ela própria também uma reflexão e uma discussão. Portanto, de certa maneira, há aqui um certo paralelo entre matemática e literatura no tipo de abordagem. E a metodologia também confunde-se normalmente um pouco com aquilo que será na introdução a apresentação do enquadramento teórico. Uma vez que quando se apresenta uma fórmula matemática, em como essa fórmula matemática é utilizada, por um lado, simultaneamente, a metodologia que vai ser utilizada no cálculo a apresentar a seguir, e também um enquadramento teórico para o trabalho que se vai apresentar. Portanto, há uma certa combinação da parte teórica e da metodológica nas dissertações de matemática e, de resto, nos artigos de matemática. Muitas dissertações não apresentam conclusão, sobretudo aquelas de matemática mais teórica. Uma vez mais, isso relaciona-se com o facto de também não haver capítulos de discussão. Há algumas diferenças entre matemática teórica e matemática aplicada na organização dos capítulos. Por exemplo, as dissertações de matemática aplicada podem apresentar planos diferentes. É o caso de engenharia matemática, que tem um modelo que se aproxima muito de uma organização estrutural. Portanto, a estrutura das dissertações aproxima-se muito do modelo misto de engenharia matemática, com o desenvolvimento da metodologia, precisamente com dois ou 3 capítulos para a metodologia e a apresentação do enquadramento teórico também em 2 capítulos, o que não acontece nos outros textos de matemática. Portanto, a influência de outras áreas disciplinares em mestrados que são interdisciplinares é relativamente evidente. Quanto às introduções, claro, as introduções dos modelos em ecologia, portanto, nós temos aqui no gráfico, podem ver as introduções que servem ao modelo de MRT são as mais extensas, uma vez que normalmente incluem também o enquadramento teórico. Aí no centro, com um valor muito mais baixo, estão as introduções do plano misto de psicologia, portanto, são aquelas que separam a introdução propriamente dita, num sentido restrito, do enquadramento teórico que normalmente é incluído na introdução. Em engenharia informática e matemática, os capítulos são mais curtos, centrados sobretudo no tema e nos objetivos. Em engenharia informática não há apresentação do enquadramento teórico na introdução, como referi, aparece em 2 capítulos separados, normalmente, e em literatura e cultura e em história
existe uma maior flexibilidade. Portanto, foi também a abordagem interpretativa destas áreas. Aqui eu apresento, isto é um exemplo de como foi feita a marcação dos movimentos retóricos das introduções. Neste caso, por acaso não tenho aqui na legenda, não consigo identificar, mas se não estou em erro, estes são os aspectos retóricos de literatura e cultura, onde a delimitação do nicho, que aparece em amarelo, surge somente em 4 dissertações. E podem ver também aquilo que será a alternância dos movimentos retóricos destes ciclos. Em alguns casos, os ciclos são muito frequentes, mas noutros casos a tendência é para haver uma alternância, uma apresentação dos objetivos, portanto, a ocupação do nicho, e depois encerra-se com a contextualização. Mas há, de facto, alguma variação nas introduções, elas não são todas idênticas. Ainda assim, foi possível, através da leitura e depois de comparação também como disse, com a triangulação dos dados, determinar alguns aspectos retóricos nas introduções, com algumas conclusões. A primeira, o movimento de delimitação do território é normalmente dominante em todas as áreas, em termos de extensão. É muito extenso em ecologia, psicologia, em literatura e cultura. Em história, matemática e engenharia informática, este movimento de limitação do território é mais curto, com uma dimensão próxima da ocupação do nicho, que também é curta, porque a introdução foca-se sobretudo nos objetivos e na estrutura da dissertação. O movimento de limitação do nicho é o menos frequente e tem variações por área, normalmente assume-se como lacuna em psicologia, tradição em história, problema em ecologia e em engenharia informática, e surge também como motivação pessoal em literatura e cultura e em história, como depois irei referir mais à frente. Há ritmos específicos por área, normalmente literatura e cultura têm uma delimitação do território, um movimento inicial mais longo, história tem ciclos curtos que alternam, em psicologia e em ecologia temos uma delimitação do território inicial mais longa, que corresponde à contextualização do tema, e depois há uma rápida transição para a delimitação do nicho e a ocupação do nicho. Em engenharia informática, a sequência é muito rígida, é DT, DN, ON, com foco no produto e no modelo. Isto acontece porque a engenharia informática, a estruturação das dissertações em geral e das introduções em particular, é muito rígida em todas as universidades, com secções muito bem definidas, curtas, mas muito bem definidas e com títulos praticamente idênticos. Nas introduções, os títulos são praticamente idênticos, como contextualização, motivação, objetivos, portanto, tudo está muito estereotipado ou estipulado, digamos, nas introduções. Eu não diria estereotipado, mas é quase como falta uma palavra agora, não interessa. Portanto, basicamente o que acontece é que, de facto, os títulos são rígidos, idênticos em todas as introduções, comuns em todas as introduções. Em matemática, o movimento é DT-ON. Basicamente, o que acontece é que há uma ênfase nos conceitos, uma descrição detalhada nos métodos e depois a apresentação dos objetivos, sem se referir a delimitação do nicho em matemática. Foram identificados novos passos da delimitação do nicho, a indicação do nicho por terceiros em engenharia informática e em algumas especialidades de matemática ligadas mais à matemática aplicada, como por exemplo a engenharia matemática. Aí o tópico é indicado normalmente pela empresa onde os estudantes realizaram o estágio de mestrado, e portanto há uma referência, por vezes a uma necessidade ou uma lacuna a preencher, mas é feita de uma forma enviosada, indicando que a empresa X, Y, Z necessitava de criar um determinado produto, uma determinada aplicação.
Nunca essa necessidade ou esse problema ou essa lacuna surge como uma necessidade da própria empresa, uma imposição da empresa. E isso é feito retoricamente de uma forma muito explícita. Outro movimento também, outro passo também, identificado é o da motivação pessoal, em literatura e cultura e em história. A motivação pessoal é evocada, neste caso, também com uma função comunicativa muito próxima daquilo que está associado aos restantes passos da delimitação do nicho. Em alguns casos, há nexos de causalidade entre as experiências pessoais e a escolha do tema da investigação. Lembro-me de uma dissertação em que a autora refere que o facto de ter visto um filme, portanto, uma experiência pessoal, associou essa experiência a um conteúdo estudado no mestrado, na área dos estudos culturais, e isso levou a considerar a possibilidade de fazer uma comparação entre o filme e o livro, e depois entre dois tipos de filmes diferentes. E essa é apresentada como a motivação para a escolha do tema da investigação e a razão para a ocupação do nicho. É feito de uma forma retórica, como disse, uma forma retórica muito óbvia, com justificação da delimitação do nicho a ocupar. Noutros casos, a seleção do tema é fortemente motivada por interesses pessoais, como acontece, por exemplo, numa dissertação de história, em que um autor justifica que, pelo facto de ter nascido em Vila do Conde, dedicou o seu estudo e delimitou a sua área de estudo à cidade onde nasceu. Quanto às conclusões, todas as dissertações de literatura, cultura, história e engenharia informática incluem um capítulo de conclusão. No caso da engenharia informática, isso é ainda mais premente, porque as conclusões de engenharia informática, de certa maneira, não substituem completamente, mas têm uma função próxima daquilo que acontece com os capítulos de discussão no IMRD. Portanto, é aí que os autores fazem, por um lado, uma reflexão sobre limitações no seu estudo e verificam o cumprimento dos objetivos que tinham proposto nas introduções e apontam também para caminhos futuros a desenvolver com base nessas limitações, coisas que devem ser exploradas ao nível do desenvolvimento das aplicações que foram apresentadas ou propostas. Algumas conclusões estão integradas no capítulo de discussão. Em ecologia isso acontece em 21% dos casos, em psicologia em 7%, em matemática em 5%. Matemática tem o caso particular de uma em cada 4 dissertações não tem conclusão, são 26% do total. Isso acontece praticamente em todas as conclusões, todas as dissertações, perdão, em todas as dissertações de matemática teórica. Há algumas configurações das conclusões, portanto, elas não só aparecem ou não aparecem, aparecem em sítios diferentes também. Este gráfico é apenas um exemplo de configurações das conclusões em psicologia, com os títulos e a distribuição das conclusões. Podem ver, portanto, que há sem conclusão, com discussão e conclusão, portanto, o capítulo chama-se Discussão e Conclusão, em que a conclusão surge indicada, associada à discussão. Outras em que há secções, limitações e estudos futuros dentro da discussão, e estas secções são típicas das conclusões, portanto, não aparece um capítulo específico de conclusão, não é indicado também no título, mas aparecem secções. Por vezes a conclusão está separada das limitações e estudos futuros, portanto, esse conteúdo típico das conclusões surge nas discussões. Outras vezes, limitações e estudos futuros são a própria conclusão, esse é o título da conclusão, separado da discussão. Há conclusões com secções, limitações e estudos futuros, e depois conclusões que não têm sequer secções. Portanto, há uma grande variação na forma como as conclusões se distribuem dentro das dissertações, não em todas as áreas, em literatura e cultura e em história são relativamente estáveis e aparecem no final da dissertação, mas em psicologia e em ecologia, por exemplo,
há uma grande variação na realização das conclusões. Aqui, só para terem uma noção, esses são os passos retóricos das conclusões e, portanto, é possível ver que há aqui alguns elementos que acabam por ter facilidade em aparecer na secção de expressão, quando se fala, por exemplo, de implicações dos resultados, ou quando se refere, por exemplo, limitações também do estudo. Algumas desses passos dos movimentos da conclusão acabam por serem facilmente realizados em secções dentro do capítulo de discussão dos textos que seguem o modelo IMRT. Alguns aspectos retóricos das conclusões. O movimento reintroduzir está amplamente registado, em particular o passo recontextualização. Portanto, revela uma forte articulação do género incluído conclusão com o género incluído introdução. Portanto, são recuperadas as questões de investigação, portanto, que são apresentadas normalmente na introdução, aparecem novamente na conclusão, reformuladas, claro. O movimento 2, resumir, portanto, aparece em literatura e cultura, em história e matemática, é uma recuperação daquilo que é a reflexão feita, da análise feita ao longo das dissertações, portanto, recuperam essa reflexão para que, sintetizando e revendo alguns passos lógicos. O movimento 3, validar, também foi bastante atestado em ecologia, engenharia informática e em psicologia. Trata-se portanto, um movimento relacionado com a testagem das metodologias, com a sua avaliação e a consolidação dos instrumentos de análise, isso muito, muito importante em engenharia informática, mas igualmente importante em psicologia e em ecologia, até porque algumas dissertações em ecologia e em psicologia propõem também novas metodologias de trabalho, de análise, são elas próprias centradas na proposta de novas metodologias dentro dessas áreas científicas. E o movimento anunciar também aparece muito em ecologia, engenharia informática e em psicologia, relacionando-se com passos que indicam o futuro uso de aplicações, implicações do estudo ou continuidade da investigação. Há algumas diferenças no passo 2, resumir. Em engenharia informática e matemática faz-se uma divisão de metodologias e resultados, enquanto que em história e literatura e cultura o passo afirmações é aquele que sintetiza a análise qualitativa. O passo mais transversal do movimento 4, anunciar, é investigação futura. É universal em engenharia informática, todas as dissertações apresentam este passo. Tem algumas variações em psicologia, onde aparece mais centrado em implicações epistémicas e reais. Em ecologia surge mais como sugestões, e em literatura e cultura como implicações epistémicas, uma vez que, dada a natureza desta área disciplinar, implicações reais normalmente não acontecem do trabalho de análise, por exemplo, de uma obra literária. Então, considerações finais, que funcionam também um pouco como, sem querer estar a substituir a Inês Conde, mas funcionam também como algumas questões que poderão eventualmente levantar algum debate. Como era esperado, foram confirmadas as expectativas relativamente às características do mestrado, foram identificadas, portanto, características que configuram este género, que confirmaram as expectativas, como disse. Também foram assinaladas diferenças nos textos das diferentes áreas disciplinares, estudadas ao nível da língua, planos de texto, recursos retóricos, entre outras também, como o uso, por exemplo, de recursos multimodais, e em relação, sobre a relação entre a dissertação de mestrado e a tese de doutoramento, questiona-se se não haverá até uma aproximação entre estes géneros, e isso tem a ver com o facto de embora tenham sido detectadas menos antologias nas dissertações de mestrado do que nos estudos da Joana Vieira Santos e do Paulo Nunes Silva sobre as teses de doutoramento, o certo é que em algumas áreas o número é mais elevado até do que
penso eu, do que seria esperado. Foi possível identificar um plano de texto implícito relativamente estável, ou pelo menos, se calhar, talvez tenha havido uma projeção da minha parte. Um plano de texto implícito subjacente às dissertações de mestrado, independentemente da área disciplinar ou do grau de convergência com o género artigo científico. Portanto, aquilo que parece existir é que há uma introdução e enquadramento do tema, revisão de literatura, descrição da metodologia, apresentação e interpretação dos dados, reflexão final sobre os resultados. O que acontece é que as práticas composicionais observadas em cada área disciplinar um, inscrevem-se num contínuo que vai desde a estruturação em MRD, num lado, e no outro lado um plano tópico, e vão variando, sobretudo, as formas de textualização dessas funções discursivas centrais. Nos casos, elas aparecem há uma simultaneidade dessas funções. Por exemplo, quando se fala de metodologia, enquadramento teórico e análise e os resultados, por exemplo, em literatura e cultura, por vezes isso é coincidente. Relativamente às consequências já numa área mais pedagógica e retirando, reformulando, não houve uma intenção de analisar a qualidade das dissertações, se as dissertações estavam bem ou mal escritas, portanto não houve esse objetivo não estava subjacente na análise que foi feita. Mas, obviamente, foi possível verificar que, em alguns casos, o género de dissertação de mestrado não estava a ser completamente adotado, ou não estava a ser adotado de uma forma eficiente, ou a ser bem adaptado. E, portanto, daí a identificação desses processos incompletos de adoção e adaptação do género de dissertação de mestrado. Isso remete para a necessidade de materiais pedagógicos que possam apoiar os estudantes na apropriação do género, o que conduzirá, eventualmente, a uma participação mais consciente e eficaz nas comunidades académicas a que pertencem. Um exemplo acontece em psicologia, no caso daquelas 17 dissertações de mestrado que não têm introdução e em que, eventualmente, os estudantes consideraram que o resumo, o abstract, teria essa função de introduzir a dissertação, avançando de imediato com um enquadramento teórico. Depois, isto relaciona-se, obviamente, com a necessidade de haver orientações claras sobre formas eticamente responsáveis e pedagogicamente esclarecidas quanto ao uso dos Large Language Models, não como substitutos do processo de escrita, mas como apoios à reflexão, à revisão e ao aperfeiçoamento da comunicação científica. Como disse, foram também identificadas as ocorrências fora daquelas que estão previstas pelo modelo CARS, no movimento de limitação do nicho, nomeadamente o espaço de indicação do nicho por terceiros e a ênfase na motivação pessoal. E a questão que se poderá colocar é: será que isto é um reflexo do modo como é percepcionada a relação entre a investigação nestas áreas disciplinares e o mundo circundante ao espaço académico? E, por outras palavras, como é que um aluno de engenharia de informática, por exemplo, olha para o resultado da sua investigação e sente a aplicação dessa investigação, a relação dessa investigação com o mundo fora do espaço académico, e como é que um aluno que faz uma análise de uma obra literária, como é que ele sente que isso se poderá repercutir fora do espaço académico, portanto, da sua relação com o seu orientador e com os colegas de curso, por exemplo. Há práticas discursivas de certas áreas disciplinares, como disse, influenciadas por paradigmas de outras áreas do conhecimento, portanto, os casos de engenharia informática e certa especialidade de matemática. Aliás, como disse, os casos de engenharia matemática, melhor dizendo, que são influenciados, por um lado, pelo paradigma de matemática e pelo paradigma de engenharia informática, mas há também outras influências, nomeadamente em engenharia informática e em certas especialidades de matemática que estão ligadas à área financeira e económica, e essa influência é de comunidades discursivas que são exterior ao espaço académico.
não só indicam os objetivos de pesquisa, como referi anteriormente, pela indicação do o nicho que é indicado por adversários, mas na própria modulação dos processos de investigação. Portanto, a estrutura das dissertações de engenharia informática, por exemplo, um, procuram traduzir modelos de research and development que são típicos das empresas. Portanto, e procuram corresponder àquilo que são as expectativas que as empresas têm num processo de investigação dentro desta área disciplinar. Por outro lado, também se registrou uma influência do género no artigo científico, quer ao nível composicional, ao nível estilístico, fraseológico, particularmente em psicologia e ecologia. O número de antologias e dissertações publicadas ou em vias de publicação, e que podem até ser muito superiores, porque não aparece essa indicação se a dissertação foi ou vai ser publicada, é bastante elevado. E os guiões mais recentes de psicologia, aprovados após o início do nosso estudo, portanto, quando comecei a trabalhar e a recolher estes elementos, os guiões que existiam em psicologia previam um modelo plano misto e um modelo e um texto ou uma dissertação seguindo o plano IMRD, e agora o plano misto desapareceu. Portanto, agora é apenas um modelo de dissertação que é essencialmente isomorfo ao artigo científico. Portanto, isto comprova a identificação que fizemos de uma aproximação ao modelo IMRD em psicologia. E em psicologia foram identificadas 9 dissertações com uma possível nova forma de hibridismo, que nós chamamos fusão ou fusing. E a definição proposta é uma forma de hibridismo através da qual dois géneros académicos se integram ao ponto de a separação entre as suas componentes e os seus objetivos ilocutórios se esbaterem completamente e os papéis sociais a eles associados se tornarem mais fluidos. O que é que acontece? Nestas dissertações em psicologia, perdão, não existe uma introdução geral, como acontece, por exemplo, em ecologia, e não existe sequer há elementos peritextuais que desaparecem por completo. A capa da dissertação é a capa oficial imposta, entre aspas, digamos assim, estipulada pela universidade, pela instituição de ensino, mas o que vem a seguir, onde aparece o título da dissertação, por baixo o que aparece são os 3 autores ou os 2 autores, normalmente, do artigo. Sem indicação de quem é o mestrando, quem é o orientador, não há qualquer indicação. É como se fosse uma réplica simplesmente do artigo. A única coisa que identifica estas dissertações como uma dissertação é a primeira página apenas, a capa com o logótipo da universidade e com os campos que são estipulados no título, aluno, orientador e a data. Nada mais. Tudo o resto é exatamente uma transposição do artigo para o espaço da dissertação. E a questão que se coloca aqui é que géneros é que são evocados pelos estudantes e pelos próprios orientadores na produção de uma dissertação de mestrado. Será que quando o estudante está a escrever, está a pensar que está a escrever uma dissertação ou está a escrever um artigo? De que forma é que ele vai, quais são, que apropriação é que ele faz do género? O que é que o vai orientar, digamos assim, no seu processo de escrita? E isto parece implicar, na minha opinião, mudanças no papel das dissertações nas funções da comunidade académica no que respeita àquelas funções de ensino, de investigação, ensino e avaliação. Há uma crescente integração dos mestrados em projetos de investigação financiados, nos quais a dissertação se assume claramente como produto científico. São várias as dissertações em que é feita uma referência de terem sido alvo de um financiamento para a produção científica. A avaliação dos estudantes, neste caso, terá a tendência a centrar-se na sua capacidade de realizar investigação empírica e produzir resultados publicáveis e aplicáveis, e eventualmente, portanto, haverá essa tendência para olhar para a dissertação
não tanto como é referido a seguir, uma demonstração do domínio conceptual e da reflexão teórica sobre um campo disciplinar, mas mais como a capacidade de produzir resultados que são publicáveis e aplicáveis. Portanto, há aqui parece haver um deslizar, para utilizar um verbo mais metafórico talvez, de um foco na avaliação para o outro lado, para a investigação. Por fim, portanto, a influência de comunidades discursivas externas ao espaço académico, mais a noção de produtividade aplicada à investigação científica, ao nível da aplicação, da aplicabilidade e do financiamento, mais o uso de LLMs para tornar expeditos os processos de escrita, levantam, na minha opinião, a seguinte questão. Esta fórmula, portanto, este somatório, não implicará uma diminuição progressiva do espaço discursivo tradicionalmente reservado à reflexão conceptual, à problematização epistemológica e à apropriação plena do discurso académico por parte dos estudantes. Portanto, de certa maneira, não haverá aqui uma mutação, mesmo, diremos, do processo de aprendizagem que os alunos de mestrado estão a realizar e a forma como eles demonstram essa aprendizagem. Bom, essa é uma questão que eventualmente poderemos, se tiverem interesse, podemos debater. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Miguel, por esta apresentação e parabéns pelo teu trabalho. Penso que bastante exaustivo, portanto, imaginar que foram 520 dissertações, não é? Para este trabalho de análise e de reflexão e de sistematização destes resultados. Para começar, eu vou só recuperar aqui uma pergunta que alguém que o Alberto fez, para o Miguel poder aqui diferenciar de uma forma, enfim, possa um pouco mais aprofundada sobre o que é que entende por trabalho relacionado e revisão bibliográfica dentro do enquadramento teórico, ou seja, na sua apresentação o Miguel falou, distinguiu o trabalho, haveria ali uma componente um movimento, não é? Que introduzia aspectos de trabalhos relacionados com a área, Sim. diferente de uma revisão bibliográfica. Só mesmo para esclarecer aqui Sim. o Alberto Coimbra, que fez esta pergunta, e depois então podemos passar. Isso acontece nas dissertações de engenharia informática. Portanto, aquilo que é habitualmente visto como a revisão bibliográfica, de certa maneira, também existe o mesmo, por exemplo, noutras áreas disciplinares. Estou a pensar até mesmo no caso da minha tese, existe, por um lado, aquilo que é o enquadramento teórico, que será um suporte teórico sobre o qual assenta o trabalho de investigação, e existe aquilo que é os estudos prévios, portanto, a investigação que foi feita previamente dentro desta área sobre o tópico específico que um investigador estará a abordar. E em engenharia informática isso é sistematicamente separado. Num caso, o trabalho relacionado são exemplos de aplicações. Vamos imaginar um software que foi desenvolvido, ou softwares que foram desenvolvidos por outros investigadores, ou até inclusivamente por empresas numa determinada área para um determinado objetivo. E a revisão bibliográfica, aquilo que é referido como revisão bibliográfica em engenharia informática, será aquilo que foi estudado sobre essa matéria, aquilo que é uma produção estritamente científica, reflexão científica sobre esse tópico. Não sei se... Obrigada, Miguel, pelo esclarecimento. Só aqui uma nota, como tivemos aquela situação de técnica no partilha, início. não é? Que fez com que tivéssemos de atrasar um pouco, eu vou propor terminarmos às 15h45, que dá mais 15 minutos de discussão. A partir de agora, obviamente quem já tem outras coisas planeadas, estará
naturalmente à vontade para sair. Quem puder, agradeço que possa ficar então até Era, às 15h45. Eu era pergunto se alguém importante que tem o uma Miguel, questão. era importante que o Miguel parasse de partilhar o ecrã. Partilhar, sim, sim, Miguel, se Não, conseguires não, parar de partilhar, não. pronto, Agora agora estou. sim. Então eu vou pedir aos participantes para, caso tenham alguma questão, sugestão, comentário, para fazer então, para começarmos esta conversa posterior à apresentação do Miguel. Carlos, eu acho que o Carlos disse que tinha de sair. O Carlos Estou. quer então Não, fazer, estou a se escrever pretender. estou a escrever uma mensagem no chat a dizer isso mesmo. Vou ter que sair, portanto não posso Pronto. ficar para a discussão. Obrigada, Carlos, pela sua presença. Alguém tem uma questão que queira colocar? Sofia Pinto. Sim, olá de novo, muitos parabéns, Miguel, obrigada pela apresentação, parabéns pela defesa, que também já ouvi como me disseste, que foi em novembro. Eu tenho duas perguntas que no fundo estão relacionadas, relativamente àquilo que estavas a dizer mais para o final, que é, que disseste mais ou menos, será que quando um aluno está a escrever uma dissertação, está a pensar que está a escrever uma dissertação ou um artigo científico? E eu penso noutras duas perguntas, que é, será que ele sabe que está a escrever uma dissertação, mas já está a pensar na publicação e, portanto, o caminho ali já está mais preparado para isso e depois isso poderá ser mais rápido? Ou isto poderá estar relacionado com os exemplares que também falaste no início, que são disponibilizados pelas faculdades, para a elaboração das dissertações, o que me leva à segunda pergunta, que é, tu consultaste esses exemplares, como é que eles são? Porque na altura eu também fiz isso e percebo que estrutura, que não espelha exatamente todas as possibilidades que um aluno tem ou beneficia para escrever, para estruturar uma dissertação da maneira que lhe é mais favorável para aquele estudo específico. Era isso, obrigada. Sim, sim, obrigado, Sofia, obrigado pelos parabéns e obrigado pelas questões. Sim, relativamente aos guiões, de facto, os guiões, como referiste, os guiões das universidades são pouco evidentes quanto ao modelo que a desenvolver. Especificam ou limitam apenas o número de palavras ou a extensão, indicam quais são os elementos que devem constar, por exemplo, na capa, mas normalmente não estipulam muito mais além disso. O número de capítulos, por exemplo, não é referido, e a forma até, em alguns casos, qual é o plano de texto a adotar. Em psicologia, contudo, isso é estabelecido de uma maneira muito, muito direta. Indicavam anteriormente nos guiões que tinha visto que deveriam ou escrever uma dissertação que se assumisse como um artigo científico a ser publicado, indicavam mesmo escrever uma dissertação que configure um artigo científico que possa ser publicado numa revista académica, ou um texto que se assemelha a um artigo científico, mas com uma dimensão mais extensa, portanto maior. Daí esses seriam os do plano misto. Aí sim, aí eles tinham essa indicação muito específica e deveriam seguir e procurar depois modelos ou em revistas ou outras dissertações eventualmente já publicadas. E estava muito tipificado. O que parece que acontece, na minha opinião, é que e eu vi este exemplo em 4 dissertações de psicologia. Há 4 dissertações de psicologia, não, na verdade são 6, peço desculpa. São 6 dissertações de psicologia que têm o mesmo formato gráfico, é o mesmo tipo de letra, o mesmo tamanho, o mesmo tipo de capa interior, são praticamente cópias umas das outras. 3 delas são feitas com a mesma orientadora e têm a mesma epígrafe, que é exatamente a citação de uma frase que a orientadora terá dito durante o processo de investigação, em todas, é qualquer coisa como
isto há de chegar lá, qualquer coisa assim desse género. E todos estes 3 alunos colocaram essa epígrafe. Me dá a ideia que há uma forte influência entre pares. Eu acho que os alunos, todos eles, se consultam uns aos outros e procuram entre eles, procuram seguir modelos e esses modelos muitas vezes são combinados entre eles. Portanto, esta é uma dimensão do meu trabalho que eu gostaria de explorar no futuro, que é a dimensão mais etnográfica, que é, falando com os alunos e entrevistando os alunos, saber como é que realmente eles organizam o seu processo de escrita. Quando eles estão a escrever, que tipo de orientações é que são dadas pelos seus orientadores, quais são os modelos que eles consultam, se eles procuram coisas que já foram publicadas, se procuram artigos que foram publicados, escrevem a pensar, como tu disseste, Sofia, na dissertação ou no artigo científico, ou se a dissertação é para ser publicada mais tarde, e qual é a relação que eles têm e o diálogo que eles têm uns com os outros, como é que eles se ajudam mutuamente, como é que eles revêem os textos uns dos outros, provavelmente fazem isso. Eu, pelo menos, fiz isso no passado também. Não sei se respondi à pergunta, Sofia. Sim, obrigada, Sim. obrigada. Eu vou só deixar um último comentário e calmo, que é, Sim. nós sabemos que escrever uma dissertação é transversal a toda. Se eu tenho de consultar, e bem, os meus colegas, é porque há aqui algo por trás que está a falhar neste ensino de Sim. géneros textuais. Obrigada, Obrigada. Sofia e Miguel. O Bashir também tem uma questão para colocar ao Miguel. Thank you very much for letting me join the conversation. Actually, my Portuguese is not as good. I have been trying to translate all the time. Ok. And would it be possible to share the lecture with us? Miguel, dá para partilhar de novo. Vamos tentar. Se não conseguirmos, avançamos. Sim, I can try. I can try to share the screen and go back to the Mubashir, PowerPoint do you have any presentation. specific question that you would like to ask? Is it something specific? First, I want if he can share the PowerPoint slides with me through email. And secondly, okay. Yeah, Okay. yeah, Okay. Yeah, sure. I can send it to you by email. No problem. Yes. Okay, thanks. And secondly, I would like to ask, because this is very interesting topic, and I haven't seen translating his lecture, and it was very helpful and beneficial. I will appreciate if you guys organize something in English sometime, because it would be helpful for me. So Mubashir, if I understood, you would like to know if there's some bibliography or material about this topic that you could, is that it? In the next sessions, in the next seminars, I want to request if you guys can have the lecture in English language. Oh, you mean the subtitles, for example, during Yes. the presentation? No, Okay, the lecture, that's it. lecture in English. Today, his lecture was in Portuguese, so my Portuguese is not good. So I want That we well, probably not orally. Probably the presentation will not be, depending on the competencies of. But it's not. We don't expect the presenters to know how to speak English or to even present in English. But what I can do is to select the subtitles and try to see how that works in Teams, so that it's more accessible for someone that is that does not comprehend Portuguese, can have like a simultaneous translation. I'll check if that's possible. Okay, All at right, least all right, I'll okay. check if that's possible. All right. Thanks. Thank you so much, Mubashir. Paulo, tens alguma pergunta? Boa tarde. Sim, tenho um comentário, mais chega a uma coisa, a uma resposta que o Miguel estava agora a dizer, e depois também uma pergunta que pode ser provocatória ou um desafio, talvez. Eu falei muito com o Miguel, como calculam, acerca
desta tese, mas não quero com isso retirar-lhe qualquer mérito. Todo o mérito, de facto, pertence ao Miguel pelo trabalho notável que ele realizou. É um trabalho muito exaustivo. Ele fez uma análise em filigrana de um número significativo de exemplares, para não dizer um número de exemplares, enfim, excessivo, que em poucas teses de doutoramento me parece que é selecionado. Foi um trabalho de análise e de reanálise permanente. Pode mesmo dizer-se que o Miguel, ao longo dos anos em que esteve a preparar a tese, teve um compromisso, eu diria mesmo, obsessivo com o rigor. E este obsessivo quase pode atingir aqueles níveis doentios. Um compromisso obsessivo com o rigor de analisar, reanalisar os dados, as contagens que tinha efetuado, sempre no sentido de apresentar os dados mais rigorosos possível, que foi uma coisa absolutamente notável. E isso, parece-me que a sua análise foi feita através de uma... É como, agora, usando aqui a metáfora da rede dos pescadores, uma malha muito fina. E isso permitiu-lhe detectar muitos pontos, muitas propriedades que são específicas, por exemplo, das áreas disciplinares. E isso ficou bem evidente nesta notável apresentação que ele fez. Porque, à partida, todos nós pensamos as dissertações de mestrado, enfim, os exemplares constituem um género, portanto, com maiores ou menores diferenças, hão de ser todas muito parecidas. Nada disso, são todas muito diferentes e diferem de formas regulares, em função até das próprias áreas disciplinares. E, portanto, acho que o trabalho do Miguel trouxe um novo conhecimento, um novo fôlego ao nível do que já se sabia quanto às dissertações de mestrado. E até por isso é importante e é urgente que esta tese de doutoramento seja divulgada em artigos, sejam artigos em língua portuguesa, sejam artigos em língua inglesa. Eu pensei que há um bocado uma das questões que o colega Mubashir estava a colocar, até podia dizer a respeito a isso, ser já uma espécie de convite a Miguel, faz favor publicar artigos em revistas de circulação internacional, porque estes resultados são muito substanciais e é relevante que sejam conhecidos, quer da nossa comunidade, quer das comunidades que não falam língua portuguesa. Depois, além destes comentários iniciais, há pouco na resposta que o Miguel estava a dar a uma questão muito pertinente da Sofia, ele referiu que havia dissertações em que as próprias epígrafes eram iguais, além de todo um conjunto de propriedades de edição de texto. E aquilo que eu me pergunto é, e pode ser uma pista a verificar, é que muitas vezes nós pensamos nas dissertações de mestrado como trabalhos individuais, e são de facto trabalhos individuais que outorgam individualmente um determinado grau. Mas as pessoas podem estar integradas em equipas de trabalho. E talvez nesse caso, até o facto de as epígrafes serem exatamente iguais, se calhar traduz isso mesmo. Talvez aquelas 3 pessoas trabalhassem em conjunto e cada uma daquelas dissertações é uma parte de um todo relativo a um projeto em que todos estão a trabalhar. É apenas uma hipótese que lanço, enfim, que me parece, surgiu-me, estou a pensar em voz alta. Por fim, além da questão do desafio dos artigos, sobretudo até artigos em língua inglesa, foi referido também a necessidade ou a conveniência de serem elaborados materiais didáticos e, sobretudo, materiais didáticos que apontem para as tais especificidades de diferentes áreas disciplinares. Aquilo que eu me pergunto, sabendo neste momento como o Miguel tem a agenda muito ocupada, até porque ele também trabalha em part-time, diria eu, comigo neste momento, e já sabe que eu também estou a exigir-lhe algum trabalho, por exemplo, a nível de correção de provas de avaliação. Eu pergunto-me se ele tem disponibilidade nesta fase da sua vida profissional para avançar também, além de tudo o resto, com a elaboração desses materiais didáticos, tal como ele, em princípio, os concebeu. E é tudo. Parabéns uma vez mais pelo notável trabalho realizado. Obrigada, Paulo. Obrigado. Miguel, não sei se queres responder a este Vou desafio responder. que te foi colocado. Respondo, portanto, são três questões, na verdade, ou 3 comentários e desafios. Em primeiro lugar,
Eu tenho também que agradecer imenso ao Paulo, e aliás, na minha tese, nos meus agradecimentos eu coloco apenas o Paulo, porque de facto foi o elemento central no meu trabalho. Ele teve a paciência para aceitar a minha obsessão, como ele refere, e quase patológica, é verdade. A certa altura ele dizia: Miguel, tu tens que parar, não podes. E eu vinha com mais um pouco e mais um pouco, e ele foi aceitando e revendo. Nesse aspecto, de facto, tenho que agradecer a orientação, a paciência e as diretrizes na área da escrita. E aqui eu ressalvo mais uma vez, eu trabalhei durante 13 anos como jornalista e nos últimos 4 anos estava a trabalhar no público e confesso que tinha a ideia de que escrevia bem, que sabia escrever, portanto, e o Paulo ensinou-me a escrever textos académicos e de uma maneira que eu não estava à espera que ainda tivesse que aprender tantos. E aprendi mesmo imenso. Portanto, esse é um agradecimento que eu tenho que fazer também ao Paulo, a orientação, a escrita e o lado humano também dele, o apoio que ele deu, as reflexões, as discussões, se traduziram também nos artigos que nós publicamos. Relativamente ao desafio, sim, eu acho que sim, acho que há algumas questões aqui que até podem ser exploradas, por exemplo, o conceito do fusing, e nesse sentido retribuo também o desafio, ou devolvo o desafio ao Paulo, porque o Paulo trabalhou com a Joana, a Joana Vieira Santos, num artigo sobre embedding por exemplo, o hibridismo nas teses de doutoramento. E seria interessante explorar até que ponto é que esse conceito de fusing poderia ser ou não aplicado nas dissertações de mestrado e ver como é que as dissertações de mestrado se estão a aproximar cada vez mais de um artigo científico, por exemplo. E eu penso que sim, que há alguns aspectos específicos da tese que poderiam ser desenvolvidos. Relativamente à produção de materiais didáticos, esse faz parte do projeto que eu gostaria de facto de apresentar a FCT, articulado no CEL e ILTEC, que é um projeto de criação de materiais didáticos para o Portal dos Géneros, para ser apresentado no Portal dos Géneros. Esse projeto ainda terá que ser elaborado e apresentado, submetido a financiamento, mas se fosse possível eu gostaria muito de trabalhar também nisso, sem dúvida. De imediato, não sei, nos próximos meses não acredito, até pelo menos o início do próximo ano académico não acredito muito. Mas depois sim. Obrigada, Obrigado, Miguel. Paulo. Obrigado. Temos ainda outra intervenção, ou intenção de intervenção, por parte do Lucas Souza. Dou-lhe a palavra. Estamos a ouvir com um pouco de interferência, talvez não conseguimos perceber. Lucas, Agora está melhor? agora sim. Estava no fone de ouvido, eu estava captando pelo fone de ouvido. Mas parabéns, Miguel. Eu que estou no começo da minha trajetória de doutoramento, é um trabalho exemplar, assim, pensando no que eu quero fazer. Mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão dos materiais didáticos, justamente, que foi uma questão que apareceu tanto na pergunta do Paulo quanto da Sofia. E eu, como trabalho com alunos de português como segunda língua, eu queria saber um pouco sobre isso, sobre as dissertações, se são todos que têm português como língua materna, ou há alguns casos, porque eu vejo muito, por exemplo, na Universidade de Lisboa, que na Faculdade de Letras nós temos muitos intercambistas, e eu queria saber um pouco sobre isso, se foi feito ou se tem alguma perspectiva de trabalho também com aqueles que têm o português como língua não materna, sobre a escrita das dissertações e como eles se preparam para esse processo e também quais materiais didáticos eles utilizam, além, claro, da leitura e do compartilhamento com os colegas e com os professores, se tem algo nesse sentido também. Não especificamente para alunos de português de língua estrangeira ou língua segunda, de facto não. E no trabalho que fiz, nesta análise não tive em consideração esse aspecto. Encontrei de facto uma tese de uma aluna
francesa escrita em português, mas de resto havia um aluno também espanhol, também escrito em português, e em ecologia um aluno espanhol escrito em inglês, daquilo que eu recordo. Mas não tomei em consideração essa questão da língua materna, da língua, portanto, falada pelo autor de cada um dos textos. Eu sou também, portanto, a área do ensino do português como língua estrangeira também é uma área próxima, porque eu também trabalho precisamente na Faculdade de Letras, no ICLP, a dar aulas de português a estrangeiros, portanto, como docente de PLE, e eu penso que há alguns materiais específicos nessa área, há algum trabalho que existe já, feito, por exemplo, pelo Paulo, um manual de técnicas de expressão e comunicação, que é utilizado na Universidade Aberta, por exemplo, para a escrita de textos expositivos, argumentativos, portanto, e tem lá todas as etapas daquilo que é necessário para escrever um texto. Mas para alunos específicos estrangeiros, eu diria que aí a reflexão tem que ser feita, talvez, paralelamente, por um lado, sobre o que é escrever um texto académico e as etapas de um texto académico, a escrita académica em si, e, por outro lado, aspectos relacionados com competências linguísticas, portanto, competências de produção de escrita, de vocabulário, gramática, que são associadas à aprendizagem e ensino do português como língua estrangeira. Portanto, estes materiais didáticos que refere, não tenho para já um objetivo de trabalhar nessa área da criação desses materiais didáticos específicos para alunos estrangeiros, e também não tenho conhecimento de material específico que exista nessa área. A única coisa que eu conheço que existe especificamente articulando o ensino de português para alunos que estão dentro de uma área académica a desenvolver trabalho académico é um livro da Lidl sobre português jurídico. E existe normalmente algumas coisas feitas que se centram sobretudo no desenvolvimento de vocabulário, que é normalmente um dos aspectos onde os alunos estrangeiros depois necessitam de algum apoio para conseguir trabalhar ao nível de alunos de língua materna. É a única coisa que eu conheço. Eu não sei se percebi bem se era essa a questão, espero ter respondido ou ter dado alguma indicação. Sim. Perfeito. Uhum. Obrigada, De qualquer Miguel. forma, então, em jeito de... sim. diz isso, desculpa. Não ia acrescentar nada. Eu ia dizer em jeito de conclusão, mas não é conclusão, na verdade é sempre o fim e o início, não é? É aquela última pergunta que colocaste, que também é uma pergunta muito pertinente e que, na verdade, nos coloca vários desafios, não é? O que é que está a acontecer aqui em vários níveis de percepção do mundo, mas depois como é que, a nível da reflexão, do tempo de reflexão, do que é que se entende por um problema de investigação, qual é o processo, não é? Como é que se responde, que relações de causa e efeito, enfim, todos estes níveis estas camadas de profundidade, não é? Que estamos, e acredito que estamos todos a sentir que estão enfim, não diria a desaparecer, mas é cada vez mais desafiante conseguir que os estudantes invistam neste tempo e nesta complexidade, que entendam a complexidade do mundo e que isso se reflita nos seus trabalhos, independentemente das áreas, não é? O que é certo é que há áreas, como disse o Miguel, que os resultados são auto-evidentes, não é? Isto depois também tem a ver com o entendimento do mundo e como é que determinadas áreas têm ou não de justificar ou explicar os seus resultados e mostrar aplicabilidade e efeitos. Achei curioso naquela área da literatura, são motivações pessoais, não há tanta necessidade de articular com o real. Eu discordo, não é de ti. Esses resultados, acredito que a literatura, não é? É tão integrada nas questões culturais, sociais, que é tão possível falar do real através da literatura, mas isso seriam outras. Levanta aqui, mas é muito interessante, foi muito interessante, além dos outros, esse resultado. Miguel, mas em 3 minutos, 4 minutos, o que é que consideras ser, não é uma resposta, que outras perguntas vêm no alinhamento daquela última pergunta? Consegues responder a algo? Tens alguma expectativa de resposta dessa pergunta? E gostaria que me falasses um pouco sobre isso, para terminar.
Sim, 3 minutos, ok. Relativamente a essa questão do lugar das humanidades, de certa maneira é um pouco aquilo que nós estavas a referir, a aplicabilidade de uma reflexão académica sobre um livro, sobre literatura. No último parágrafo da minha tese, eu abordo precisamente essa questão, indicando que é extremamente importante nós superarmos esta abordagem do trabalho académico em termos da aplicabilidade e da sua produtividade, aquilo que pode render no mundo real. Esse é um aspecto que eu acho que é importante. Relativamente aos desafios que também referiste ao nível da reflexão e da forma como os alunos fazem reflexão, nomeadamente com a utilização de LLMs como o ChatGPT, o Copilot, o Claude e outros, eu gostava de partilhar uma coisa que é um trabalho que tenho feito com os meus alunos de português de língua estrangeira, em particular na Faculdade de Letras, que é pedir-lhes para escreverem textos com base em textos que eles solicitam ao próprio LLM. E esse texto que é apresentado pelo LLM, por exemplo, uma reflexão sobre vantagens e desvantagens das redes sociais, o que eu lhes digo é: utilizem esse texto como uma base, peçam-lhe um determinado limite de palavras e depois insiram a vossa opinião, acrescentem 2 ou 3 parágrafos lá. E, de certa maneira, aquilo que eu tenho notado é que, e eles próprios dizem que a maior parte deles, eles não confiam muito nestes grandes modelos de língua para escreverem por eles. Continuam a ter uma percepção muito crítica, e têm uma percepção muito crítica em relação à inteligência artificial, o que é bastante salutar. E a terceira, portanto, questão que levanto é: os LLMs, de qualquer forma, e o trabalho e o modo como eles interferem ou surgem na escrita académica é importante. É importante avaliarmos isso. E uma das coisas que gostaria também de fazer é precisamente avançar com um projeto, e isso já foi referido nas nossas reuniões no CELILTEC, avançar com um projeto de análise na forma como a escrita académica e os Large Language Models se interconectam na produção de dissertações de mestrado. E penso que é capaz de ser um trabalho interessante a fazer no futuro. É isso. E penso que podemos terminar, mas em relação, só um pequeno apontamento, em relação Sim. àquela última questão de, a nível conceptual, talvez Sim. tenhas apercebido, estamos mesmo a caminhar para reflexões, para um discurso académico nas múltiplas áreas, que é menos focada nos conceitos e mais nos resultados que até eventualmente podem ser úteis, não é? Faz essa pergunta, não é? No final. Sim. Eu sei que isto daria Sim. outra investigação, mas vi que era uma preocupação tua. Sim, eu senti isso, que isso acontece, sobretudo em áreas como a engenharia informática. Alguns dos trabalhos eu senti que que eu li, mas eu não sou da área também, portanto tenho essa limitação. Eu não senti uma reflexão conceptual sobre os temas. Eu senti que estava a ler relatórios e projetos feitos por empresas. Portanto, algo que tem, e a linguagem é sempre uma linguagem com uma dimensão económica subjacente. Vale a pena, é economicamente viável, não, é sempre aquilo que motiva o desenvolvimento de investigação nessa área, por exemplo, de engenharia informática. E isso não acontece quando lemos, por exemplo, a comparação como aconteceu numa dissertação, entre as obras literárias de 2 autoras brasileiras. Não há ali uma dimensão económica, vale a pena, qual é que é. E, portanto, aí há uma reflexão conceptual. Tem aplicabilidade, tem imensa aplicabilidade. De refletir sobre a literatura faz-nos melhores pessoas, melhores seres humanos, mais que não seja. Mas, infelizmente, eu acho que o mundo, tal como está neste momento a caminhar, é no sentido de uma limitação daquilo que é produzido sempre numa perspectiva económica. Espero que mude. E que são discursos tão transversais, não é? Que se refletem até nesta
nestas dimensões, não é? Da escrita, da construção de um género. Miguel e Sim, sim, participantes, sim. eu quero Deixa-me só agradecer. acrescentar, Sim, até Miguel, porque, diz. Sim, sim, sim. só para dizer o seguinte, até porque nós próprios estamos inseridos numa dimensão económica nas universidades e somos constrangidos por isso. Tudo quanto é produzido numa universidade e aqui o trabalho de uma universidade é limitado pelo dinheiro que está disponível, o trabalho que é realizado em termos de investigação é limitado pelo dinheiro que existe para essa investigação. E, portanto, e os fundos vêm de agências que também consideram o que é que pode trazer benefícios para uma economia de um país, por exemplo. Eu não sei o que é que vai sair desta nova agência para o ensino superior, por exemplo, quais são as orientações, mas eu dá-me a ideia que isto faz-me lembrar muito um filme que eu vi e vejo quando, mas surgiu em 1998, que é baseado num livro do Carl Sagan, um cientista norte-americano, que é o filme Contact, o Contact. E há um momento em que há um diálogo, logo no início, em que um líder de uma agência que gera o financiamento de investigação científica, eles estão a questionar até que ponto é que a mera investigação teórica deve ou não ser subsidiada. E esse líder dessa agência, o que ele defende é que a ciência tem que ser aplicada, tem que ter resultados, porque as pessoas estão a financiar, estão a pagar com impostos essa investigação, portanto querem ver resultados disso. E eu acho que esse filme levanta questões de facto interessantes sobre esse aspecto. Obrigada, Miguel, por esta discussão, pelas questões que são levantadas, que acho que a investigação também é isso, nós trabalharmos e ainda assim continuarmos a questionar. Acho que isso também é um sinal de que o caminho foi feito, não é? E, portanto, agradecer também e dar os parabéns novamente por este trabalho. Eu senti isso, eu senti esse rigor, e também penso que devemos nunca abandonar o rigor. É também, eu acho que, enfim, pelo menos é assim que gostaria que víssemos a investigação. Agradecer, dizer que em breve voltaremos aos encontros e que a informação disponível do próximo será depois divulgada. Miguel, muitas felicidades, muitos desafios pela frente enfim, e muito questionamento. É o que eu desejo. Adeus e Obrigado. obrigada. Até à próxima. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. E obrigado, Inês, por uma vez mais organizares e conduzires